o adultério, ele é um pecado que sai muito caro, né? O adultério é um pecado que sai muito caro, né? O meu pecado sexual saiu muito caro para mim, para minha esposa, para os meus filhos, para minha sogra, né? Para os meus amigos, saiu muito caro, gente. Olha, se eu tivesse um pouquinho de juízo na época, eu não teria feito, né? Porque saiu muito caro. E o que a gente quer compartilhar com vocês agora são pelo menos 5 ou 6 consequências que o adultério ele provoca dentro de um relacionamento conjugal, né? E a gente quer falar isso para quê? Para que você perceba, quem trabalha com aconselhamento, né? Você vai perceber que os casais que procurarem ajuda nessa área eles estão vivendo 1, 2 ou até 3, 4 desses princípios aqui que nós vamos compartilhar, né? E você que de repente está lutando para reconstruir a confiança, tudo, você fique bem atento a esses princípios, tá? Para que você possa conseguir caminhar aí no teu processo. Então, gente, o adultério, a primeira coisa que ele vai afetar, né, o pecado sexual, é a vida familiar mesmo, tá? Ele vai desproteger os filhos e o cônjuge, né? Queridos, é uma observação 100% dos casos de pessoas que relatam nas salas de aconselhamento, não só a observação nossa, mas de todos os conselheiros cristãos que a gente conhece, que a gente, né, compartilha ali experiências, e no Ministério do Aconselhamento lá em Jocum, pastor Cote também fala isso. 100% das pessoas que relatam que sofreram abuso sexual na sua infância dizem que pelo menos um dos pais estava envolvido em questões de imoralidade sexual na época, ou essa pessoa foi concebida, foi gerada num contexto de imoralidade sexual, às vezes fora da aliança de casamento, às vezes é filho de um adultério, às vezes então foi gerado já numa situação de imoralidade sexual. Então, para vocês verem, é como se fosse dada uma legalidade para que aquela criança tivesse sido tocada nessa área, né? E isso é muito sério. Então, a melhor maneira de você proteger os seus filhos de não serem violados nessa área, quando crianças ainda, ou mesmo já na adolescência, na fase adulta, de não terem perseguições dessa ordem, é você ter a sua vida sexual na luz, a sua vida sexual em pureza. Essa é a melhor forma de você proteger os seus filhos. E o pecado sexual também, quando você é casado, você adultera, você desprotege o seu cônjuge. O cônjuge pode vir começa também a ter perseguições dessa ordem. É muito comum mulheres, muitas vezes, nos procurar nos aconselhamentos e confessar e pedir ajuda para confessar para o marido, e quando a gente vai fazer ali a cariação, e essa mulher confessa para o marido dizer, poxa, eu também já fiz isso, e muitas vezes ele fez muitas vezes, enquanto ela fez apenas uma vez. Então desprotegeu essa mulher, colocou ela suscetível, vulnerável a cometer a mesma coisa. Gente, claro que isso não traz, vamos dizer assim, responsabilidade só para aquela pessoa, não. A lei da responsabilidade, do livre-arbítrio, ela cumpre o seu papel. Significa apenas que aquela pessoa você está desprotegendo. Então, se você está traindo a sua esposa, você está deixando ela vulnerável a também trair você, a você sofrer a mesma situação. E claro, o posicionamento dela pode sim evitar que isso aconteça, mas o Paulo vai até falar aqui sobre as 4 provas, né, da ferida do adultério. O Paulo vai comentar o que geralmente acontece com o adúltero, e uma dessas coisas é que ele vai ser traído também, a questão da semeadura. O que você plantar, o que você semear, isso também você vai ceifar. Então, o Paulo não foi traído por mim, mas ele foi traído numa outra área da vida dele. Então, é muito importante também essa questão. E, queridos, lembrando que pureza sexual, né, do leito conjugal puro, não é só a questão do depois que vocês se casaram. O plano de Deus para que um homem e uma mulher contraíssem matrimônio em pureza, que tanto a mulher quanto o homem tivessem se guardado em virgindade, em pureza sexual nessa área. Então é muito importante, nós temos batido nessa tecla desde o início do curso, né, a importância dessa transparência, dessa nudez de alma, de você realmente pedir perdão, por exemplo, ao seu cônjuge por não ter se guardado
para ele, para o dia que vocês se casaram, ou se vocês defraudaram um ao outro antes de se casarem, pedirem perdão, né? Fazerem esse conserto diante de Deus, por terem se envolvido sexualmente antes de terem se casado, porque todas essas questões contaminam o leito conjugal e precisa ser purificado esse leito conjugal através da confissão, do arrependimento e através dessa oração. Inclusive, né, não sei se já recomendei nessa turma, há um livro chamado Porquê do Ímen, ele está com um novo nome, é Até Quando Esperar, que eu acho muito importante. Acho que todo homem, todo casal deve ler esse livro, tá bom? Solteiros principalmente, mas mesmo as pessoas já casadas, para que elas possam fazer esses consertos, né? Porque a Bíblia vai dizer que o ato sexual, ele não é só uma questão biológica, ele também é espiritual. Então são alianças de sangue que você está fazendo ali. Então se você se envolve, o apóstolo Paulo vai falar isso, com uma prostituta, você se faz um com ela. Então é preciso renunciar essas alianças de sangue, né, que foram feitas iníquas, alianças iníquas nessa questão sexual. O nome do livro é Até Quando Esperar, Shelley Cooley, se eu não me engano o nome da autora. Mas eu vou passar para vocês, ele tinha um outro nome antigamente, era o Porquê do Ímen, tá? Que vai falar justamente como o sexo é algo espiritual e que a gente precisa redimir, a gente precisa realmente renunciar a todas as alianças de sangue que a gente fez com outras pessoas, com pessoas com quem a gente se envolveu sexualmente. Inclusive quando você se envolveu sexualmente, né, com animais, tá? É muito séria essa questão, porque você está fazendo ali uma aliança iníqua. É muito comum aquela pessoa começar a ter comportamentos, né, muito esquisitos, porque é como se tivesse realmente havido uma junção com o comportamento daquele animal. Então é muito importante a gente tratar dessas questões para a purificação do leito conjugal. Um outro aspecto, nós não vamos poder falar todos por conta do tempo, tá? Mas um outro aspecto que é muito comum nas pessoas que se envolvem com imoralidade sexual é que elas são afetadas na vida financeira. Por quê, queridos? Todas as vezes que você coloca o seu dinheiro em domicílios, né, de imoralidade sexual, todas as vezes que você coloca o seu dinheiro realmente em lugares de prostituição, de pornografia, o que acontece? Você está contaminando realmente as suas finanças. Você está oferecendo ofertas em altares de imoralidade sexual. É muito interessante, né, que Ló, por exemplo, ele colocou todo o seu dinheiro, toda a sua propriedade onde? Em Sodoma, né? E aí o que aconteceu? Aquele lugar foi destruído e tudo aquilo que Ló tinha se perdeu, né? A própria esposa de Ló, ela olha para trás e se torna aquela estátua de sal, né? É muito interessante, tem muita coisa aqui, né, bíblica realmente por trás disso, mas todas as vezes que você coloca realmente seu dinheiro nesses altares de imoralidade sexual, há uma contaminação, a perda, né? Há uma contaminação interessante, né? Isso tem sido recorrente em muitos casais. Às vezes o pessoal chega, olha, nós estamos com um problema financeiro, e você começa a fazer aquele mapeamento, né? No aconselhamento você chega lá, tem um adultério, tem um dinheiro lançado em prostituição, na casa de prostituição para prostitutas, né? Tem uma contaminação realmente na área espiritual, e isso é muito importante ser redimido, tá? Eu acho importante até mencionar, gente, que a cama do casal, ele é um altar, tá? A cama do casal é muito importante vocês terem esse altar, né, purificado, como eu acabei de falar. Então, se a cama do casal é um altar, imagina o que é as camas de, por exemplo, um motel. São altares também, porém são altares para espíritos de imoralidade sexual. Isso é muito importante dizer, que você não deve levar sua esposa, seu cônjuge, num lugar como esse. Ali você estaria consagrando a sua vida sexual em altares de imoralidade sexual. Então, assim, além dessa questão de estar investindo dinheiro em coisas relacionadas à prostituição, você também vai estar contaminando o seu leito conjugal. E o último princípio, existem mais dois aqui no livro, né, mas vou contar aqui que é importante, é que contamina o leito, né, conjugal. É impressionante que tem casos que a esposa ou o marido que está sendo traído, eles nem sabem
que está acontecendo o adultério. Eles nem sabem ainda, mas eles começam a sentir aversão, eles começam a sentir repulsa, eles começam a sentir nojo, né? E ali não tem uma explicação aparente. Eles falam: poxa, o que está acontecendo? Não consigo me entregar. Há um bloqueio, há uma aversão realmente que se instala. É muito interessante como isso tem sido recorrente em muitos aconselhamentos, né, que nós fazemos. E quando esse cônjuge descobre, né, o adultério, a prostituição, o que acontece? Esse nojo, essa aversão, né? A Railka chegava a dizer assim, que no começo ela tinha vontade de vomitar, né? Ela não conseguia, assim, a Railka se entregava, né, mas tinha aquela aversão, tinha aquele nojo, né? Essa coisa toda que infelizmente essa questão do adultério acaba estabelecendo, né? E tem que ter muita paciência, né? O cônjuge que traiu, muita paciência, muita dependência realmente de Deus, para que ele possa reverter essa questão, né? O sexo, queridos, lembram da aula passada, ele precisa ser exclusivo do casal. Quando o sexo ele é compartilhado, você contamina todas as outras áreas, né? Você fere algo que é muito particular e muito peculiar, né? A Bíblia diz assim: eu sou do meu amado é meu, né? Então não é de outros ou de outras pessoas. E quando o adultério realmente se estabelece, gente, é muita coisa, como eu falei para vocês, é um pecado muito caro, né? E aquele que cometeu adultério precisa de muita humildade, muito quebrantamento, né? Não pode forçar outra pessoa, né? Ele tem que ser compreensivo, e assim, isso vai trazendo cura, né? É necessário muita paciência, né? Isso é um tratamento de Deus já, né, na vida conjugal. Amém, queridos? Nós vamos entrar agora um pouquinho falando aqui das consequências, né, do que o conselheiro normalmente vai perceber ali nos aconselhamentos. O que a gente quer pontuar agora? Esse processo do aconselhamento em si. Vamos imaginar aqui que chegou um casal e disse assim: olha, nós precisamos de ajuda, houve um adultério, e como é que a gente faz aqui, né? E aí o que acontece? Eu sou um homem, chega e conta. Isso. Aí você como conselheiro, você como pastor, você como líder, como é que você lida com tudo isso? É muito interessante quando você olha para a Bíblia, né? A Bíblia é incrível. Quando você não souber o que fazer, eles vão para as Escrituras, vai lendo, vai meditando, vai buscando realmente em Deus, ele vai dando direcionamento, né? Ele vai dando entendimento. E a gente chega aqui no livro de Oséias, né? Vamos dar uma olhada no contexto bem rapidamente aqui do livro de Oséias, queridos. Ali vai tratar o que? O adultério da nação de Israel, né? E cara, olha só, o negócio estava tão sério que Deus chama o profeta e manda ele escolher uma mulher das prostituições. Para quê? Para estar com ele, para ele casar, contrair matrimônio. Porque Deus queria mostrar na vida do profeta o quê? Aquilo que o povo estava fazendo com ele. Gente, isso era muito grave, né? Isso é muito sério. Você imagina isso? Você consegue imaginar? O negócio era tão sério que Deus ele faz isso, né? E aí quando você olha o livro, existe uma série de princípios, né, sobre aconselhamento, sobre adultério, sobre prostituição, mas principalmente sobre restauração e reconciliação. É muito bonito como o livro fecha, né, e Deus ele revela o amor dele ali através do perdão, da reconciliação, a maneira como Oséias compra de volta a sua esposa, né? Deus fez isso, né, pelo sangue de Jesus conosco, né? Então é muito interessante. Mas eu queria dar ênfase em algo que está lá no capítulo 6, né, de Oséias, versículos 1, 2 e 3. Depois você dá uma olhadinha lá, medita. Tem alguns deveres de casa essa semana aí, turma. Vamos ficar atento aí para a gente mastigar bem. Mas ali o que está escrito, né? Eu feri, eu atarei a ferida, né? E quando você olha para o adultério em si dentro de um casamento, gente, o processo de restauração, ele é o quê? Ele é uma cirurgia, né? Ali Deus está falando de uma cirurgia. Eu feri, eu atarei a ferida. Quem é o profissional? Nós temos até o Saulo, né, e a Gi, que são médicos, né? Quem é o profissional que fere para curar, para tirar aquilo que está apodrecendo dentro da gente? É o médico, né? O cirurgião, né? Então ele fere e faz isso. E Deus, ele é o médico dos médicos, né? Então nesse processo, queridos, de aconselhamento dentro do adultério, o que acontece? Ele é um processo cirúrgico, né? Ele é um processo que vai demandar um cuidado antes, durante
e depois, né, um processo de restauração, um processo de recuperação. E como é que essa cirurgia lida, queridos? Como é que acontece? Eu gostaria só de falar, né, sobre esse versículo. Durante muito tempo eu não compreendia, né? Eu feri, eu ataria a ferida, eu não entendia, eu dizia, Senhor, então o Senhor me feriu, foi o Senhor que permitiu que Ele fizesse isso comigo. Quando na verdade não era isso que Deus estava querendo me dizer, não era isso que Ele estava falando ali. Quando Ele diz eu feri, é quando Ele expõe a situação, né? Traz à luz a situação, que é justamente isso que o Paulo falou, como um cirurgião, né? Como um médico cirurgião, que muitas vezes aquilo que está contaminando, matando você, só vai poder ser tratado se for aberta uma ferida cirúrgica. E é isso que Deus quer dizer quando Ele diz eu feri. Eu abri a ferida no sentido de que eu trouxe à luz, eu expus, eu permiti que fosse exposto, que você soubesse. Então, até uma ministração também do pastor Corte, quando ele fala sobre isso, né? O adultério, não adianta um homem, um marido vir se aconselhar com você e contar para você que adulterou e você dizer que não, ele não deve confessar para a esposa. Gente, não tem como restaurar essa situação, esse casamento, se não houver a confissão, a exposição. Ela não pode ser feita de qualquer maneira, absolutamente. Vejam o nosso caso, né? No nosso caso, não foi só uma questão entre nós. O Paulo me confessa que teve uma filha com outra mulher, casada também. E eu conhecia o casal. Nós éramos um casal de amigos, nós éramos amigos deles. Então, quando ele chega e me diz, olha, a segunda filha deles não é filha dele, do marido, é minha, eu tive que lidar com isso de uma forma... E agora? Eu não posso ser cúmplice nessa situação. Nós vamos precisar que ele saiba que está criando uma filha que não é dele, que é sua. Isso precisa ser consertado, é preciso ser feito o conserto, o caminho de volta. Só que isso não podia ser feito de qualquer maneira. Vocês concordam que se eu simplesmente fosse lá com a minha justiça própria, expusesse a situação, corria-se o risco desse homem matar aquela mulher, matar o Paulo, acontecer uma tragédia e rejeitar essa criança? Então não é de qualquer maneira que uma cirurgia é feita, ela precisa de todo um preparo, de todo um ambiente, precisa de um profissional experiente, precisa ser analisado o tempo e o modo, e é assim que Deus age. Então nós oramos durante um ano, eu e o Paulo. Eu tinha muita raiva, eu tinha muita dificuldade de lidar com tudo isso. Eu queria o divórcio nessa época, que foi bem no comecinho das confissões do Paulo. Mas eu sabia que eu não podia resolver essa situação de qualquer maneira. E aí, como nós já estávamos nos entendendo, sendo tratados, sendo restaurados, eu falei para ele, olha, a gente precisa fazer esse conserto. Vamos orar, vamos pedir direção de Deus sobre como fazermos isso. E não foram poucos os pastores, líderes que nos aconselharam não, vocês não podem contar, vocês não podem procurar o casal, vocês vão acabar com o casamento. Gente, quando o adultério acontece, aquele casamento já foi ferido, e a única maneira de restaurar aquela ferida é trazendo à luz, é através da confissão, da exposição, para curar, para restaurar, não para destruir. Não pode ser feito, como eu falei, né? Vou repetir, de qualquer maneira. E ali Deus nos orientou a procurarmos a esposa, né? E o Paulo contar para ela que eu já estava sabendo de tudo. E nós pudemos conversar com ela. E nós estivemos orando para que ela pudesse contar para o marido. Seria muito mais fácil. Já é difícil, mas seria mais fácil ele saber por ela do que por outra pessoa, né? Da mesma maneira que eu soube pelo próprio Paulo. Então nós a orientamos, nós oramos com ela, oramos por ela e realmente ela teve coragem de chamar esse marido e confessar. E não foi fácil, ele saiu de casa, passou um dia fora, depois ele voltou um pouco mais calmo, aceitou conversar conosco e ali nós pudemos colocar para ele o que você quer fazer sobre isso, né? Você gostaria que o Paulo assumisse a criança? Ou você prefere? Como você quer resolver isso? Deixamos que ele decidisse como as coisas deveriam ser resolvidas. Então, queridos,
essa questão da confissão, ela é necessária. Nesse caso, só para a gente terminar essa parte relacionada à nossa história, ele optou por realmente a gente se afastar da criança, e nós temos respeitado isso. E ele disse que a criança era filha dele, já tinham 4 aninhos, a menina, e nós temos respeitado. Né? Hoje nós somos uma figura pública, hoje nós temos livros escritos. Imagina se essa história não tivesse, vamos dizer assim, esclarecida, né? Nós poderíamos ter problemas lá na frente. E nós sabemos que um dia essa menina, ela já deve ter seus 10, 12 aninhos, ela vai saber mais tarde, não sabemos como, mas não há nada encoberto que não venha a ser revelado. E nós estamos preparados, inclusive já preparamos os nossos filhos, eles sabem de tudo, para que, né, se tivermos que recebê-la. Então, voltando aqui à questão, o adultério precisa ser trazido à luz, ele precisa ser como uma cirurgia, ser exposto o problema para que ele possa ser tratado, ser restaurado. No nosso caso, né, o Paulo trouxe à luz todas as coisas e eu precisei experimentar no meu próprio corpo toda aquela dor, toda aquela situação na forma de uma enfermidade. Eu lembro que Deus permitiu que eu passasse por isso. E no hospital, quando eu acordei da cirurgia, eu fui operada num domingo à noite de urgência de um cisto roto e meu ovário foi tirado, minha trompa e, enfim, por pouco realmente eu não tive uma complicação, eu não morri. Quando eu acordei na segunda-feira pela manhã, que eu vi aquela sutura, uma ferida enorme no meu abdômen, Deus ministrou muito meu coração. Filha, quem abriu essa ferida em você? Foi para te destruir ou foi para te curar? E eu disse, Senhor, foi um médico, foi para me curar. E aí Deus falou muito claramente, foi isso que eu fiz no seu casamento. Então você que hoje está lutando com essa ferida, com essa dor de ter descoberto, o seu marido ter confessado as traições, de estarem passando por esse tratamento, é para curar vocês tudo isso, não é para destruir vocês. É um processo cirúrgico, tem as suas, vamos dizer assim, particularidades, tem os cuidados necessários, tem o período de convalescência, de recuperação, tem sequelas, né? E é preciso lidar com cada uma dessas coisas entendendo isso. Eu sinto de ler um texto que está lá em Jó também, que vai muito parecido com esse texto que está em Isaías 6, do 1 ao 3, mas lá em Jó capítulo 5 vai dizer o seguinte: a partir do versículo 17, como é feliz o homem a quem Deus corrige, portanto não despreze a disciplina do Todo-Poderoso, pois ele fere, mas trata do ferido, ele machuca, mas suas mãos também curam. Ou seja, é esse processo de Deus na vida de vocês, né? E a gente precisa aprender a amar a disciplina. Quanto mais a gente se sujeitar e amar a disciplina de Deus, o cuidado de Deus, reconhecer esse processo dele de tratamento, mais fácil vai ser e mais rápido vai ser esse tratamento, essa restauração. Então, se sujeitar, se permitir ser tocado, ser tratado, né? Às vezes é doloroso. Eu estou com um processo aqui de inflamação essa semana, um abscesso, e não abriu orifício para sair, um antibiótico e não melhorava, muito inflamado. E eu precisei passar por uma incisão sexta-feira. Foi preciso, né, o cirurgião lá furar e fazer realmente, eu não sei nem dizer como é o nome desse procedimento, mas abriu para que pudesse sair o pus, para que pudesse sair. E agora eu estou aqui tomando antibiótico, anti-inflamatório, sentindo dores. Mas por quê? Porque aquilo precisava sair, aquilo que estava infectando o meu organismo, o meu corpo, causando dor, causando destruição, para que possa ser curado. Precisou cortar, né? Drenagem, né? Então eu estou passando por esse processo aí de desinflamação, já tem 4 dias, já foi doloroso ali o momento, apesar de ter sido com anestesia,
Mas mesmo assim, esse processo depois, isso é o que eu estou vivendo hoje. Eu vivi também do pós-cirúrgico, né, há 4 anos atrás, que foi quando a gente lidou também com toda essa questão do nosso casamento. Mas o que foi mais maravilhoso, queridos, é que eu também fui vítima de abuso na minha infância. É que eu também passei por, né, traição e abandono. Eu fui abandonada grávida antes de conhecer o Paulo. A nossa primeira filha não é filha do Paulo. Então eu já tinha toda uma história de feridas nessa área. E naquele hospital, quando eu acordei daquela cirurgia, Deus falou para mim: eu não quero curar sua traição no casamento. Eu quero curar todas essas pessoas, todos esses homens compulsivos que feriram você no passado. Aquele senhor, amigo do seu pai, na sua infância. Aquele homem que te abandonou grávida na sua juventude. E o seu marido. Eu quero perdoar todas as suas feridas antigas. Eu quero perdoar tudo que está aí dentro, destruindo, ferindo você. Então é um convite de Deus, né, a trazer à luz e a sarar e a tratar todas as nossas feridas antigas, todas as dores antigas. É um convite de Deus para realmente restaurar o nosso coração por completo, a nossa confiança nele, a nossa confiança nos homens, né? Eu tinha perdido a fé nos homens, porque já eram muitos homens na minha história que haviam me ferido, né? Eu também passei por a questão, meu pai, né, tinha a questão de imoralidade sexual, adultério, então ele era bastante omisso, bastante negligente. Então perdoar o meu pai, perdoar todos aqueles homens que haviam me ferido, entendendo que Deus não é assim, Ele não fere para nos destruir, se Ele fere é uma ferida cirúrgica, é para curar, é para restaurar. Amém. Gente, nós vamos passar uns 10 minutinhos, tá? Quem não puder ficar depois de 10h30, fique à vontade, mas nós vamos precisar de uns 10 minutinhos aí para ver se a gente consegue fechar aqui. Mas Deus está no comando, a gente entende que Deus está no comando, Ele que manda aqui. Quem se a gente não conseguir fechar o conteúdo no livro, tem, né? O restante a gente fica tranquilo. A gente está mais preocupado, aqueles comandos que vêm do Espírito Santo, a gente entrega aqui, né? Aqueles que não estão no livro, para que você receba tudo aquilo que Deus tem para você. Queridos, então, depois da confissão, a confissão vai ser essa ferida cirúrgica, como a Railka falou, tudo aquilo que está destruindo o casamento vem para fora, né? Isso precisa vir acompanhado de quê? De um processo de arrependimento, né? De posicionamento com relação ao pecado, né? Então, a pessoa que feriu, ela precisa buscar ajuda. O que fere, gente, as pessoas é o quê? A pessoa vem, confessa e aí acontece de novo. Aí passa um tempo, acontece de novo. Gente, aí isso mina. E é mais difícil ainda quando não há confissão voluntária, quando é descoberto, aí passa, perdoa, né? Doloroso e tudo, aí de repente descobre de novo outra situação. Então ali é uma prova de que não houve o verdadeiro arrependimento. A confissão, ou foi tratado superficialmente, a confissão voluntária, ela já é um fruto do verdadeiro arrependimento. Então não espere ser descoberto, porque você vai ser descoberto. Confesse voluntariamente. Vai vir muito mais graça e misericórdia sobre você se você tiver essa coragem de realmente buscar voluntariamente graça, misericórdia, perdão. Seja humilde, né? Não é nada fácil lidar com isso. É como a gente tem dito aqui, é uma ferida mortal numa aliança de casamento, é muito difícil. Então, assim, esse posicionamento ele precisa realmente acontecer. Se a pessoa não dá conta, ela pede ajuda, né? Ela busca realmente, se posicionar. Ela aguarda realmente o processo da outra pessoa, porque assim, vai exigir realmente, gente, muita paciência, muita dependência de Deus e muito quebrantamento, tá bom? E aí depois dessa fase, né, confissão, posicionamento, lembrando que esse processo é muito importante passar pela mão de um cirurgião habilidoso, que a gente fala aqui, um conselheiro realmente, que tenha realmente prática, que tenha realmente exercitado, né, que saiba realmente conduzir o casal realmente para a reconciliação. O que vem logo depois? O processo de perdão. A pessoa que foi ferida, que recebeu esse golpe, né, no seu coração, ela vai lidar com desilusão, ela vai lidar
com uma decepção enorme, né? Ela vai lidar com a confiança dela, vai implodir, ela vai lidar com questões pessoais, né? Ela vai dizer, poxa, será que a culpa é minha? Né? Por que ele não se sentiu atraído por mim? Né? Por que teve que ir outra pessoa? O senso de singularidade dessa pessoa ferida, gente, é muita coisa que é atingida, é um processo muito doloroso, é um processo muito pesado, sabe? Então, assim, uma das coisas que me ajudou muito nessa questão da Railca, porque assim, eu cobrava muito a Railca, até nos primeiros dias ali, falei, poxa, já confessei, já falei, né? E agora, o que você quer que eu faça? Né? E aí a Railca disse, Paulo, vamos fazer o seguinte, se fosse eu, ao invés de você, se eu tivesse te procurado e confessado tudo o que você fez, se fosse eu que dissesse para você que um dos seus filhos não é seu, eu escondi de você, eu me envolvi com um amigo seu, né? O que você me diz disso? Né? Como é que você se sentiria se fosse o contrário? Gente, nessa hora eu quebrei, essa hora eu parei assim e falei, poxa vida, Railca, eu não conseguiria reagir como você. Provavelmente eu ia querer brigar, eu ia querer matar, eu ia querer fazer qualquer outra coisa, e eu vi ali o quanto eu estava sendo injusto cobrando ela. A Railca tinha ficado do meu lado, a Railca estava lutando com relação a isso, e poxa, eu falei, cara, deixa eu me colocar no teu lugar, realmente eu não daria conta, eu não ia conseguir, né? E aí, a partir daquele dia, eu me posicionei realmente com esse coração, né? De humildade, de quebrantamento, porque a Railca lidou com muita coisa, gente. Como eu falei para vocês, não é só a confiança perdida. Pronto, porque na verdade muitas outras questões. As situações elas vão ser agravadas a partir do passado daquela pessoa. Então, para mim, era mais difícil lidar com tudo isso, porque o Paulo começou a representar todas essas pessoas que haviam me ferido no passado. Imagina, né? O pecado sexual, a compulsão sexual dele quase o levou a tocar na minha filha mais velha, né? A que não é filha biológica dele. Então isso me remetia o meu abusador na minha infância. Enquanto ele estava ali envolvido com essas questões, ele era bastante omisso e negligente dentro de casa. Isso me remetia ao meu pai. Os múltiplos adultérios dele me remetiam também às traições que meu pai havia cometido contra minha mãe. Ele ter engravidado aquela mulher e ter abandonado ela grávida, ela sendo casada com outro homem, e ele sendo casado comigo, me remetia àquele rapaz que me abandonou grávida na minha juventude. Então, assim, era como se o Paulo representasse todo esse meu passado. Então, dependendo da história da sua esposa, né, se você está lutando para que ela consiga te perdoar, talvez a questão não seja só você. Na verdade, são muitas questões dentro dela que Deus está tratando, que ela está lidando. Então, você precisa, assim como você recebeu graça e misericórdia de Deus e está recebendo da sua esposa e quer receber da sua esposa ou do seu marido, você precisa também exercer graça e misericórdia, porque ela foi vítima de muitas coisas, ela passou por muitas coisas. E no caso, né, de você que está lutando para perdoar, nós precisamos conseguir sair desse lugar de vítima, né? Conseguir realmente chegar e dizer, não, peraí, eu fui injustiçada, eu fui vítima, mas eu não quero mais esse lugar de vítima. Eu quero ser protagonista da minha própria história. A partir de hoje, não vou mais me machucar, não vou mais deixar que me machuquem. Eu vou confiar em Deus, não é confiar no homem, né? Eu não tinha mais como confiar no Paulo, voltar a admirar o Paulo de mim mesmo. Isso era impossível, mas é justamente aí que Deus entra. O que é impossível para o homem é possível para Deus. Foi quando eu recebi essa palavra de Deus. Ainda que a árvore seja cortada, arrancada pela raiz, ao cheiro das águas ela vai voltar a brotar. Jó 14:7. E a árvore representa essa confiança. Gary Chapman, no seu livro As 5 Linguagens do Perdão, ele vai comparar a confiança justamente com uma árvore que demora anos para crescer, mas quando ela é arrancada, de novo, vai demorar o processo de crescer essa confiança. E Deus me deu essa palavra de que como a árvore cortada,
arrancada pela raiz, na verdade. Ele faria ela brotar como se fosse muda nova. Então eu quero lançar essa palavra também no seu coração, você que está lutando para perdoar, para voltar a confiar. Em nome de Jesus, ao cheiro das águas, no Espírito Santo, você vai conseguir, porque é o próprio Espírito Santo de Deus que vai trabalhar no seu coração a restauração dessa confiança. Essa confiança nele, sabe, não é expectativa no homem, é esperança em Deus. E eu consegui lançar sobre Deus todas essas minhas ansiedades, toda essa minha expectativa e ter esperança no Senhor. E hoje eu posso dizer que eu vivo um milagre. Eu vejo um milagre do meu lado, de um homem restaurado, mas eu também me sinto um milagre, porque eu não acreditava que eu ia ser feliz de novo nesse casamento. E hoje eu posso dizer que eu sou muito mais feliz do que antes da traição. E isso não vem de mim, isso não vem de nós. Isso é obra do Espírito Santo. É obra realmente, é dessa questão de você conseguir deixar Ele fazer. Simplesmente se lançar e deixar Deus tratar seu coração. Amém, queridos. Depois dá uma olhadinha na página 88, 89 e 90 do livro. Nós vamos falar dos agravantes, né, que dificultam o processo de perdão. Eu queria fechar nesses minutinhos finais que nós temos aqui da aula, sobre a pessoa que feriu, a pessoa que adulterou. Normalmente, né, biblicamente falando, ele passa por 4 provas. Gente, isso aqui não é uma regra, isso aqui não é uma doutrina, isso aqui não é que todo mundo que traiu vai passar por isso, mas, queridos, isso aconteceu na minha vida, isso aconteceu na vida de muitos outros, assim, o percentual é altíssimo, né, que eu tenho percebido na vida de pessoas que cometeram, né, o adultério e a traição. Deus tem uma forma de tratar essa pessoa, né, principalmente os filhos, né, porque Deus trata justamente os filhos que Ele ama, né, Ele disciplina. E existem 4 provas bíblicas, né, que Deus Ele usa para corrigir realmente essas pessoas que traíram, né, que cometeram realmente o adultério. E se você quiser meditar depois, está em 2 Samuel, né, capítulo 12, ali em diante, né, eu vou pincelar aqui as 4 provas, mas é a história de Davi, né? Davi cometeu adultério com Batseba, ele traiu ali um dos homens mais leais, né, do seu exército, que era Urias. Ele sim, não só traiu, como ele tentou dissimular, enganar, mas acabou matando, né, Urias pelas mãos, se eu não me engano, ali dos Moabitas, né, pela espada dos filhos de Amon, né, os Amonitas. Então, assim, queridos, é muito interessante como Deus tratou Davi, né, e ali tem um discernimento muito bacana, que são as 4 provas que Davi passou, que Deus colocou ali para Davi passar, para que o caráter dele fosse restaurado. Então a primeira prova, queridos, é a prova de abrir mão da reputação, né? Aquela questão da transparência, a questão da confissão, né? Você realmente abandonar ali as máscaras, abandonar os personagens e você trazer luz, né, sobre o seu pecado, né, para que você possa conseguir ser santificado, para que você possa ser purificado. É interessante que quando o profeta Natan confrontou Davi, né, na frente de toda a sua corte, o que Davi fez? Não resistiu. Ele não resistiu àquilo, ele não mentiu, ele não dissimulou, ele foi para o chão, pequei contra o Senhor. Né, Davi vem, o adultério, gente, inclusive, deixa eu falar para vocês, biblicamente falando, ele é um pecado passivo de morte, né? Espiritualmente, né, o que o pecado do adultério ele acarreta na vida de quem traiu? Ele traz morte, pode ser uma morte financeira, pode ser uma morte espiritual, né? Pode ser uma morte de um casamento. Muitos casamentos acabam por conta disso, e às vezes morte física mesmo, né? Eu percebo muitos homens jovens, né, morrendo, sendo assassinados, né, e, enfim, morrendo assim de uma maneira trágica, né? E aí você vai ver que aquele homem estava profundamente envolvido em adultério. Então é uma sentença de morte, né? Isso é tão verdade que lá quando Davi reconhece o seu pecado, o que Natan fala para ele, né, na direção de Deus? Não morrerás, né? Mas as consequências virão em relação ao seu pecado. Existe consequência, gente, né? Todo pecado existe consequência, né? E eles vêm como forma de disciplina, né, na vida dessas pessoas. E Davi, ele admitiu isso. A sentença de morte sobre a vida de Davi foi revogada,
né? Mas as consequências viriam, e ele deixou muito claro, tá? Naquele momento. Mas ele abriu mão da reputação e ele reconheceu o seu pecado. Isso é o primeiro passo, a primeira prova. Segunda prova, abrir mão da posição, né? Quando Davi ficou sabendo que Absalão estava vindo com um exército para cima dele, Davi na hora discerniu que era Deus, era o pecado de Davi visitando ele, né? E aí Davi discerniu que era a disciplina de Deus. Deus havia previsto aquela situação. Davi se levanta, Davi vai embora, né? Ele vai embora do palácio a pé, com as poucas pessoas que haviam restado com ele. Ele vai em direção ao deserto de Judá, né? Ele cruza ali o rio, e o que acontece? Ele sai cabisbaixo, ele não luta pela posição, ele abre mão da posição. Eu tive que abrir mão, por exemplo, da minha carreira de executivo, porque aquilo alimentava meu vício, né? Aquilo alimentava meu ego, e aquilo, para mim, naquela época, era mais importante que meu Deus e mais importante que a minha família, né? A minha carreira era o que mais valia para mim. Eu tive que abrir mão da minha reputação, da minha carreira. Mas Davi abre mão do trono e deixa para Absalão ali, né? Ele vai embora, né? Ele segue sabendo que era ali disciplina do Senhor. Terceira prova, queridos, apedrejamento. Essa é a mais dura, né? Então o que aconteceu? No caminho ali do deserto de Judá, um homem chamado Simei se levanta contra o rei Davi, e ele começa o quê? A lançar maldições e pedras. Ele joga pedras, insultos e maldições contra o rei Davi. E o que Davi faz? Davi reclama, Davi briga, Davi manda um soldado dele subir lá e matar Simei? Não. Davi, ele tem o discernimento. A Bíblia diz o seguinte, que Davi para as coisas de Deus é como um anjo, né? Muito interessante isso, né? E Davi, ele discernia que ali era Deus que tinha mandado Simei apedrejar. Era o pecado de Davi visitando ele. Gente, até hoje eu sou apedrejado. Até hoje eu passo por algumas humilhações por conta do meu pecado. Existem pessoas que viram o nariz para mim. Minha sogra, por exemplo, não fala comigo, né? Existem pessoas que eram meus amigos íntimos, que eu traía a confiança deles, que não querem me ver nem pintado de ouro, né? E eu sou apedrejado, né, por conta dessas questões. Como é que Davi enfrentou o apedrejamento que ele passou? Ele enfrentou, ele se levantou? Não, ele baixou a cabeça e passou. Entendi. Então a prova do apedrejamento, como é que você passa aprovado, gente? Quando você é humilde. Ah, mas ele continua lançando no meu rosto o que eu fiz com ele. Paz, baixa a cabeça. Você errou, você pecou, você fez um negócio que é terrível, né? Ela, como é que faz? Ela não quer me perdoar porque não sei o que. Rapaz, faz igual o rei Davi, baixa a cabeça, deixa. Sabe por quê? Porque Deus vai tratar, Deus vai lidar com essa pessoa. Davi passa pelo rio, quando ele volta vitorioso, quem é a primeira pessoa que se ajoelha diante de Davi? Simei, pedindo perdão, dizendo que agiu como louco, né? E Simei morreu alguns anos depois, né, pelas mãos de Salomão, porque ele não cumpriu algo que foi combinado. Então, gente, você pecou, baixa a cabeça, discerne essa questão da prova do apedrejamento, seja humilde e vai dar tudo certo no final, em nome de Jesus, tá? E a última prova, né, que a Raíca já apontou, é a prova da traição. Davi traiu, Davi foi traído, né? Davi dormiu com a mulher de um homem infiel. O seu filho dormiu com 10 mulheres de Davi, 10 concubinas. Davi fez escondido, o filho de Davi fez na frente de todo mundo, de todo Israel. Foi um escândalo, né? Então, queridos, eu fui traído onde? No meu trabalho, né? Eu fui perseguido no meu trabalho. E Davi foi também, né? Davi, enfim, eu fui perseguido no meu trabalho. Minha esposa foi tentada várias vezes, mas ela se posicionou, né? Então foi visitado, quase eu recebo traição daqui, mas ela se posicionou, ela nunca teve problema, né, nessa área. E o que acontece? Eu fui traído no meu trabalho, fui traído em outras questões. Eu experimentei isso, eu fui lançar um produto, fui traído pelo meu sócio, né? Então quem semeia traição, ele recebe traição de volta. E o que Davi fez? Ele intercedeu pelo filho, ele perdoou o filho, ele entendeu que ele estava sendo visitado no seu pecado. E Davi consegue liberar esse filho, pede inclusive que não seja morto o filho dele, só que o general dele não obedece à ordem dele. Então, gente, só uma pincelada rápida,
Não deu para aprofundar, no livro tem um pouco mais de detalhes, né? E aí eu quero encorajar vocês a meditarem. Eu creio que essa semana, gente, é uma semana de muita dependência de Deus, é uma semana de muita meditação, muita reflexão. A gente entregou algumas palavras para vocês e a gente pede em nome de Jesus, né, que vocês busquem a Deus o entendimento com relação a isso, que Ele abençoe a vida de vocês, tá bom? Amém, queridos? Amém. Cobrem a gente no grupo aí, os livros que a gente mencionou, palavras. Isso. Assistam novamente a aula, nós conseguimos gravar, vou passar o link para vocês. E a gente vai encerrar, já passamos aqui quase 15 minutos. Perdão por isso. Perdão por isso. E qualquer coisa, dá um recadinho para a gente lá no grupo, né? Dá um alô, diga como é que foi essa experiência, como é que foi a aula para você, se te abençoou, se você tem algum desafio. E se precisar de ajuda no particular, procura a gente. Beijo no coração, tenha um casamento extraordinário, Deus abençoe, a gente está aqui. Grande abraço. Fiquem com Deus, gente. Obrigado mesmo. Até a próxima segunda-feira. Desculpa a correria aí com o conteúdo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Fecha a live. Tchau, gente. Obrigado aí.